todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, para o seminário de hoje, dia 26 de novembro de 2022, Sementes do Espaço, com os convidados palestrantes Marco Antônio Cabral e Cristiano Gonçalves. E eu, ao final, farei um breve comentário, uma pequena palestra sobre o tema também. Muito obrigado a todos vocês. Jai Ra. Pois é, amigos, estamos aqui no Pilares de Hermes, gravando os bastidores do evento aqui do meu grande amigo Paulo Iannuzzi. Daqui a pouco a gente começa. Em 2014, eu vinha num processo e um amigo meu insistia muito para eu fazer uma tal de reconexão. Você tem que fazer porque isso vai ser importante. E eu não queria. Já tinha feito outras coisas, reiki, já tinha estudado reiki, mas eu não queria, entendeu? A reconexão. Até que um belo dia eu estou na janela lá de casa e vem um comando para mim, vai fazer reconexão. Eu falei, agora eu vou. E aí fui fazer com um amigo meu que é mentor de reconexão, que é o Rogério Pérez, e foi uma coisa impressionante a partir daí. Então, em 2014, realmente foi uma mudança completamente do que eu vinha dentro da ufologia, e a partir daí a coisa modificou completamente. Ou seja, o que eu quero dizer que modificou? Eu, durante muito tempo na minha vida, fui ateu, completamente ateu. Então não acreditava em nada. Mas desde criança acreditava em ufologia. Mas se você falasse em espiritualidade para mim, qualquer coisa, religião, espiritualidade, ela ria na cara de você, debochava, falasse Deus, não sei o que, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que está assim atualmente. E eu debochava, entendeu? E eu tive uma experiência. Meu pai estudou em colégio de padre, né? Se formou inclusive em contabilidade, fez faculdade lá em São Paulo. E chegou, quando ele era novo, ele era coroinha. Então os assuntos lá em casa eram muito ligados a isso, né? Só que comigo não tinha essa história de Bíblia, na minha família não tinha esse hábito, né, de missa ou sei lá outra coisa. Não tinha. Então eu debochava muito. Em 2014, a partir do momento que aconteceu um monte de coisa, quando eu fui a tal da energia reconectiva, começaram a vir algumas coisas na minha cabeça muito estranhas. Começaram a acontecer coisas diferentes dentro da ufologia para mim, por caminhos diferentes. Não era aquilo que eu estava acostumado, não era mesmo. E aí a gente começa. Então, o que consiste basicamente o que aconteceu? Aconteceram vários eventos que me levaram a um processo de recuperação de memórias, não por meio de hipnose, que me levou a uma reconexão, um trabalho de fusão com conscientização para a execução e finalização de um trabalho ou de um projeto. Basicamente a trilha é essa. Acredito que a maioria deve ser assim, só muda o modo de operar. Existe. Eu percebi que havia, assim, não era possível, ao longo da minha vida, e a palavra de ordem era assim, volta ao passado, volta para antigamente, volta... Isso era quase que diário na minha cabeça. Eu falava, volta ao passado, volta antigamente, viaja ao passado, viaja no tempo, não era isso. O que eles queriam, na verdade, era que eu pensasse e resgatasse uma linha temporal, uma linha temporal nossa, no tempo linear, né? Que depois eu vou falar um pouquinho fora desse tempo linear, que resgatasse algumas coisas e que eu conectasse essas coisas para que eu começasse a compreender certas coisas. Então foi exatamente isso que eu fiz. Então, meus amigos, estamos aqui com o Marco Cabral, é o nosso palestrante aqui do primeiro turno, né? E, Marco, já faz tempo que você comparece aqui, né, no Pilares de Hermes. Você está sempre aqui junto com o Paulo, fazendo sua palestra, dando, na verdade, seu depoimento, né, daquilo que você vivenciou. Conta um pouquinho aí pro pessoal do que se trata, mais ou menos. Especificamente a de hoje? É. E hoje assim, vai ser meio diferente. Ah, vai ser mais... Vai.
Mas dá um parecer assim, só para o pessoal entender um pouquinho e o que vai ser hoje. Bom, os meus contatos são desde criança, desde a idade de 5, 6 anos de idade. Eles vieram crescendo até o ponto de eu mudar para o Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. E aí eu entrei no meio ufológico através da Irene Grank, que por sinal o aniversário dela é hoje. Sim, é verdade. Hoje é aniversário dela, vou falar um pouquinho. E que foi a minha mentora dentro da área ufológica, né? E os meus contatos continuaram, continuam até o dia de hoje. Então são muitos anos recebendo informações, ensinamentos, tendo contatos, levando pessoas comigo. E eu venho divulgando isso sempre que possível, sempre que me convidam, ou através do meu canal. Depois fiquei muito amigo do Petit, amigo do Paulo e a Luz, aqui do Pilares. E isso foi desdobrando, obviamente. E hoje em dia tenho o meu livro escrito, meu primeiro livro, ainda não tenho o segundo, talvez eu venha a fazer. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre ufologia, sobre os rumos que ela está tomando, sobre as diferenças da ufologia mais antiga e tradicional, vamos chamar assim, do que está acontecendo hoje em dia. Falar um pouquinho também de alguns equívocos, né, que as pessoas obviamente têm, por não terem uma certa vivência dentro do meio ufológico, dentro da ufologia. Tem muita gente inexperiente entrando. Então a gente vai falar sobre isso tudo e as implicações e as ramificações que a ufologia leva, né? Às vezes começa de um jeito, claro que isso não é uma fórmula. Cada pessoa tem a sua vivência pessoal, particular, intransferível e tal. Então cada um tem um caminho. Eu tenho o meu, eu procuro falar do meu caminho, obviamente que no meio da história eu acabo citando um outro amigo, ou um fato dentro da ufologia conhecida mundialmente, para deixar claro algumas diferenças ou algumas semelhanças do que eu passei com o que as pessoas passaram. Mas cada um tem a sua experiência pessoal e é isso que eu procuro fazer, esclarecer, passar e quem sabe a minha experiência possa de alguma forma esclarecer a dúvida de alguém, ajudar alguém que eu nem nunca vou conhecer, não tem problema, não é esse o objetivo. E muitas vezes acabo até conhecendo e as pessoas me agradecem e tal. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de fazer isso. Sempre que a porta se abre, como no caso hoje aqui no Pilares, eu aceito justamente para esse tipo de coisa. Perfeito. Então hoje vai ser mais assim direcionado aos desdobramentos que a ufologia está expondo nos dias de hoje. Esse ano está sendo um ano muito especial para mim. Bom, acho que para todo mundo, né? Que nós tivemos uma epidemia, tivemos uma série de coisas, mas especificamente para mim, porque eu tive algumas coisas acontecendo comigo e eu quero compartilhar isso hoje com as pessoas. São novidades, coisas que normalmente as pessoas estão muito acostumadas a me ver em live, falando sobre a minha história, obviamente, claro, né? Sempre faço um briefing, um negocinho para explicar para quem nunca ouviu e tal. Mas hoje eu quero falar especificamente daí para frente. Fazer justamente o que eu chamo, o título que eu dei da palestra, é um quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça. Porque tudo tem uma finalidade, não é o acaso, nada é o acaso. Tudo tem uma finalidade, cada um tem a sua. Então eu quero explicar um pouquinho o que está acontecendo comigo, que rumo que isso está tomando, e coisas que eu inclusive nem imaginava que tomassem o rumo que está tomando hoje em dia. Esse é um pouquinho que eu vou falar hoje eu vou falar isso aqui no Pilares. Perfeito. Marco, muito obrigado. E vamos nessa, daqui a pouco você começa aí. E você logo em seguida. Logo em seguida. Maravilha. Obrigado. Então, gente, São Tomé das Letras tem isso. Essas imagens, por exemplo, que vocês estão vendo, de um OVNI que apareceu lá em 1995, foi filmado pelo nosso saudoso Tata Noronha, tá? E esse OVNI apareceu lá no dia 8 de setembro do ano de 1995, curiosamente, poucos meses antes do incidente em Varginha, né? Muitos dizem, inclusive, que a concentração maior da atividade ufológica estava sobre São Tomé das Letras e depois foi lá para a região de Varginha, tá? Inclusive, eles já estavam sendo monitorados já antes daquele fatídico dia 20 de janeiro, tá? Então, essas imagens foram gravadas pelo Tata. Esse objeto aí apareceu, todos na cidade constataram, inclusive quando o objeto fazia manobras, o povo parecia que era gol do Brasil na Copa do Mundo, que o povo vibrava quando ele fazia os movimentos erráticos, tá? E movimentos, inclusive, movimentos erráticos
já faz com que a gente tenha assim, a capacidade de determinar como OVNI, porque não tinha como ser satélite, na época não tinha drone, e balão, muito menos balão faz esse tipo de movimento, né? Então esse aí foi um grande avistamento lá em São Tomé das Letras. Não foi ainda o meu principal e mais impactante avistamento, esse eu vou contar já para vocês, mas inclusive curioso, né, ser um acontecimento poucos meses antes de um dos maiores casos ufológicos no Brasil. O que você achou aí do evento aqui no Pilares de Hermes hoje? Maravilhoso, com um apanhado, uma bagagem de experiência real, verdadeira e comprometida, de muito valor, e para essa fase que nós estamos vivendo agora, que é chamada de transição planetária, nós estamos no caminho certo e fazemos parte de um grupo muito privilegiado. Parabéns ao Cristiano, ao Marco Cabral, ao Espaço Pilares, e todos nós somos agradecidos porque nós vamos partir para um outro tempo da humanidade. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Gratidão. Agradecendo a presença de todos vocês e aos nossos palestrantes. Infelizmente o Marco Cabral teve que se ausentar anteriormente, mas já recebeu dele. Eu passo aqui às suas mãos, Cristiano, com os nossos agradecimentos, o certificado de palestrantes e participantes como palestrantes deste nosso evento Sementes do Espaço do Pilares de Hermes e Escola de Engenheiros. Muito obrigado. Bom, é sempre um prazer, já não é a primeira vez que aqui estou, né? É sempre um prazer e uma honra estar aqui no Pilares de Hermes, e a única coisa que eu posso dizer é muito obrigado, Paulo, pelo convite, por essa abertura de espaço para eu apresentar o meu trabalho, e conte comigo sempre que quiser. Muito obrigado. Agradeço. Aqui, que é bonito. Sempre foi assim. E quanto mais íntimo, ele massacra. E aí, Flávia, o que você achou das palestras? Primeira vez aqui, não? Não é a primeira vez não, mas hoje foi um dia muito especial, mais uma vez aprendendo. Gostei muito da palestra, gostei muito de conhecer os pontos turísticos, as grutas, saber das histórias de São Tomé, já quero conhecer, e sempre aumentando o conhecimento, né? Foi muito bom, gratidão a você. E a do Marco também foi boa, né? A do Marco também foi maravilhosa, estou saindo aqui satisfeita, com a consciência expandida e muito feliz de estar aprendendo com vocês de uma forma inteligente, divertida, e não vejo a hora de conhecer os lugares. Show, valeu, Flávio, obrigado. Valeu, gratidão. Pode ser lá no teu bolso. 4 e 1. Vai ter um aqui que vai ser sorteado.
bastidores, agora finalizando. Normal, né? Foi ótimo, Cristiano. Meu amigo, e aí? Gostou do evento? Não, foi excelente. Isso aqui é baralho normal. Beleza. Você, minha amiga, ó, os produtos da Cláudia. Tesouros do Egito. Agora eu vou sacanear o Paulo. O velho do saco. Isso aqui. Que isso? Eu quero que ele fique com essa coisinha girando do lado do eu sacanei agora que eu vou velho do saco. Mas é colocando a estante do saco. Cada coisa mais maravilhosa. As peças são né? Isso aqui, Cláudia. Cláudia, fala um pouco mais aí dos seus produtos. Isso aqui. Tesouros do Egito traz até você produtos genuínos, vindos do Egito, para aproximar todas as pessoas dessa cultura tão apaixonante que é o Egito. Cultura milenar, né? Maravilhosa. Vai me sacanear ele. Só curiosidade. Olha que coisa mais linda. Me explica isso aqui. Isso é uma vestimenta egípcia, é uma galinha de mulher, toda trabalhada com pedra. E aquela camisa que eu tenho? Gente, o Paulo... Gente, o Paulo achou que ele era o único que ia distribuir presente aqui, mas você não vai ganhar nada? Vai ganhar sim. Ih, café. Olha aí! Autografado. Rapaz! Muito bem! O direito é autógrafo. Autógrafo!